Graças a Deus, boa noite. Boa noite. Graças a Deus, boa noite. Boa noite. Queria pedir que vocês colocassem de pé. Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rendendo graças a Ele por mais um dia. Honra e glória ao Senhor. Queria pedir que vocês abrissem suas Bíblias em Colossenses 3. Nós vamos ler a partir do 16. Muito obrigada, Jesus, pelo seu sustento. Muito obrigada, Senhor, pela sua mão.
estaremos aqui para te honrar e agradecer a beleza de tua santidade. Só tu merece, Deus, todo o nosso esforço. Só o Senhor merece, Deus, toda a nossa adoração. Essa hora.
sabemos que custou nós durar, Pai, nós sabemos, Pai, que pode durar nossa tristeza, Pai, nessa circunstância, pelo momento, onde nós vivemos. Mas nós também entendemos que só o Senhor pode fazer. Amanhã só o Senhor pode fazer a alegria vir pela manhã e nós agradecemos o teu santo nome, nós te amamos, Senhor. Porque por um momento nós estamos mal, tristes, mas pela manhã o Senhor revigora nossas forças. O Senhor traz a alegria ao nosso coração. Muito obrigado por Senhor ser dessa maneira.
intimidade de comunhão. Amém? Mas às vezes a gente vem muito atribulado da rua, às vezes a gente vem muito cansado do dia, muito distraído dos nossos afazeres, e isso nos rouba da presença de Deus. Então, coloque as suas aflições aí diante do altar de Deus. Faz o quanto você é dependente dele, amém? E só porque o momento de louvor aqui, de música acabou, não quer dizer que o momento de adoração tenha acabado. Então, nós vamos escutar uma mensagem agora que o Espírito Santo nos trouxe, mas continue o espírito de adoração, continue o espírito de oração. Existe uma batalha constante que nos rodeia, tentando roubar a nossa atenção, tentando roubar a porção que o Espírito Santo tem para nós. Então não se deixe distrair nesse momento. O pastor já tem falado aqui algumas vezes. Tenta segurar de ir no banheiro, de beber água. Sabe, mantenha-se alerta às palavras que o Espírito Santo tem dito aqui. Amém? Podemos assentar aí, vocês podem se assentar. As crianças vão passar a linha? Vai, não vai? Então bota elas passarinhas que elas sempre saem falando um pouquinho ali, sempre saem. Você que acaba perdendo um pouco de atenção. Isso. Amém. Irmãos, não pense que eu fiquei meio doido, não. Vocês sabem que eu sou meio maluco da cabeça mesmo, né? Vide a figura. Amém? Mas vem comigo que vocês vão entender. Semana passada, na terça-feira, antes de ir para a célula, eu estava tomando banho, arrumando lá para ir para a célula. E aí já tem a escala da pregação, já sabia que ia pregar essa semana. Eu já fico sempre pedindo, né, a Deus que me dê uma palavra, que me dê uma orientação, às vezes uma passagem bíblica. E aí eu estava tomando banho assim, aí me veio a palavra na cabeça: inflamação. Inflamação? Fiquei com aquilo, fiquei pedindo entendimento do que seria aquilo. E aí foi na terça-feira, como eu disse, no dia da célula. E aí quando a gente chegou na célula, o Lohan estava lá e em determinado momento o Lohan falou de uma experiência que ele teve, que estava voltando do trabalho, caminhando para casa. E aí o Espírito Santo perguntou mais ou menos assim para ele: isso eu estou certo, Lohan? O que você tem alimentado mais? Foi isso? O que você tem alimentado mais? E aí quando ele falou isso, o sinal de alerta me acendeu do Espírito Santo. Falou assim: pega isso. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça: o que eu tenho alimentado mais? Com aquela palavra, inflamação na minha cabeça. E aí eu sou curioso pra caramba. Eu gosto de entender de tudo um pouco. Eu gosto de pesquisar coisas, eu gosto de ver vídeos de curiosidade. A minha esposa fica: cara, como é que tu sabe de tanta coisa? Porque eu sou curioso, desde criança eu desmontava as coisas, desmontava carrinho, pegava ferramentas do meu pai, sempre quis saber das coisas. E aí uma coisa que eu lembrei a respeito de inflamação é o seguinte: eu vou dizer para vocês o que é a definição de inflamação. Inflamação é um processo natural do sistema imunológico que mobiliza para que se mobiliza para curar a região ferida através da circulação sanguínea. Então a circulação sanguínea leva para aquele local células de defesa, que são os glóbulos brancos, juntamente com alguns nutrientes que são necessários ali para coagulação sanguínea, para a regeneração do tecido. Então, como existe um fluxo sanguíneo intenso naquela região que o seu corpo está favorecendo para que vá para aquele local uma quantidade de defesa, uma quantidade de matéria para que se recomponha, é normal que a gente sinta sensibilidade, inchaço, vermelhidão,
o local fica dolorido. Então a inflamação é isso. A inflamação ela nada mais é que um processo natural do seu corpo. O que é anormal é uma infecção. Tenha isso em mente. A infecção é quando uma bactéria entra, um micro-organismo de fora entra. E aí aquilo ali se torna uma infecção. A infecção não é um processo natural. Ela é um organismo externo que se aproveitou daquela situação ali. Mas a inflamação ela é normal até um certo ponto. Depois aquilo ali vai começar a desinchar, o vermelho vai subir, você vai parar de sentir tanta dor, né? Então tenha em mente isso, a inflamação é um processo natural em função do aumento da circulação sanguínea na região lesionada, machucada, ferida. Porém, aí que vai entrar a frase que o Lohan falou naquele dia. Existem alguns processos inflamatórios no corpo humano que são anormais, que não são causados por lesões, por feridas, por machucados. E a maioria desses processos inflamatórios se dá nos nossos órgãos internos e a principal causa deles é a alimentação. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso em alguns blogs, alguns sites que falam sobre nutrição, né, que falam sobre saúde. E aí eu achei uma definição que é a dieta inflamatória. O que é a dieta inflamatória? É o que a gente já sabe, né? São essa gama de alimentos que a gente come, que é basicamente açúcar, gordura, carboidratos em excesso, alimentos industrializados que contêm muitos conservantes. Então o nosso corpo ele não é próprio para isso, né? Não é feito para isso, ele é feito para comer tudo o mais natural possível, tudo com o mínimo de químico possível, tudo com o mínimo de contaminação possível. Só que quando a gente começa a colocar para dentro essa infinidade de alimentos que não são saudáveis para o corpo, o teu corpo uma hora vai gritar, ele vai falar, espera aí, cara. E aí a gente começa ao longo dos anos a desenvolver alguns processos inflamatórios anormais, não naturais do nosso corpo. Foi justamente dessa frase que o Lohan falou. E baseado nessa informação, o que eu tenho alimentado mais, me veio essa segunda pergunta. O que eu tenho alimentado, né? O que eu tenho alimentado mais, né? Foi a pergunta que foi o confronto do Lohan. O que me confrontou com uma outra pergunta: de que eu tenho me alimentado? Cara, e aí, isso aí é uma parada que quebra nossas pernas. Porque, diferente da nossa alimentação natural, assim, do café, da manhã, do almoço, do jantar, né? O nosso corpo se alimenta em períodos específicos. Nesses períodos específicos que eu falei. Mas diferente do nosso estômago, do nosso sistema digestivo, o nosso cérebro, ele se alimenta constantemente. Sabe? Desde o momento que você acorda, seu celular desperta, você já pega o telefone e às vezes já tem mensagens de WhatsApp, já tem notícias que aparecem lá naquela barrinha de notificação, você já acorda, já leu umas 2 notícias, já leu umas mensagens do WhatsApp, daí você levanta para tomar teu banho. Eu gosto de manhã, quando arrumando, eu ligo o jornal para ver como é que está o trânsito, se teve acidente, como é que está o tempo e tal. E aí você, cara, constantemente, você está alimentando o seu cérebro involuntariamente com informação o tempo todo. E essa que é a chave da coisa, sabe? Porque todas essas coisas, querendo ou não, elas afetam o nosso espírito. Ou seja, se eu fico vendo constantemente, vou usar o assunto que está em loco agora, que está em evidência, né? Que o pastor até pregou aqui no domingo. Se eu ficar o dia todo vendo notícia de política, o STF não sei o quê, mandou o decreto de não sei o que lá, e não sei quem mandou prender não sei o quê, e teve uma liminar, você vai alimentar o teu espírito com isso. Se você é workaholic, aquele cara viciado no trabalho, o cara acorda de manhã pensando no trabalho,
vai dirigindo pensando no trabalho, faz o trabalho pensando no trabalho, volta para casa pensando no trabalho, dorme pensando no trabalho, sonha no trabalho e acorda, vai trabalhar de novo. Workaholic. Você está alimentando o teu espírito com o trabalho. Se você é ambicioso, você só pensa em, caraca, vou ter que trocar meu carro, vou ter que fazer a minha casa, vou ter que comprar um sofá novo, tem que não sei o quê. Ou seja, todas essas coisas são as coisas que vêm alimentando o nosso espírito. E logo, se nós somos pessoas que temos um mínimo de equilíbrio, nós não vamos viver dessa forma. Nós não vamos viver o tempo todo querendo só ver as coisas que estão acontecendo na nossa frente toda hora. Então a gente precisa ter uma disciplina de leitura bíblica, de oração, de buscar na palavra, de buscar conhecimento da palavra, sabe? Orientação de Deus, além do relacionamento. Porque é isso que vai alimentar o nosso espírito. Assim como numa dieta natural, se você se alimenta bem, você come salada, você evita fritura, você evita ingerir muito açúcar, mas de vez em quando você se permite comer um pastel, uma fritura, um hambúrguer, um lanche. Assim também tem que ser a nossa vida espiritual. Você naturalmente está inserido no mundo natural, você não vai viver o dia todo com a cara na Bíblia, porque você precisa trabalhar, você precisa pagar suas contas, você precisa dar satisfação para o teu chefe, mas também você não pode ficar completamente alheio o tempo todo da palavra de Deus, das coisas do reino. Então, assim, a nossa dieta espiritual precisa ser balanceada, pendendo, assim como uma dieta saudável, pendendo sempre para as coisas do espírito, que é o que vai manter o teu corpo sempre saudável. Só que, eventualmente, você vai se alimentar de alguma coisa que não é do reino, né? Hoje, por exemplo, eu tive um problema no trabalho lá, cara. Fiquei de cabeça quente, tô com a perna doendo, porque eu tive que ficar entrando, saindo, pulando, subindo, descendo, a liga me juntou e não consegui resolver. Se fosse há um tempo atrás, eu ia estar me descabelando, sabe? Porque eu sempre fui esse cara caxias no trabalho. Meu pai sabe. Se tem uma paradinha que está dando a culminação para a gente no trabalho, eu já fico desestabilizado, já ficava. Em nome de Jesus, que eu não sou mais assim. Certo? Minha esposa também sabe disso. Se fosse um tempo atrás, cara, eu ia estar sem sono, falando, não é possível. Porque eu gosto de ser o cara que resolve, gosto de ser o cara que vai lá, bota a mão, acha o defeito, e depois eu falo, aí, resolvi. Só que, cara, isso daí é uma coisa que infla mais o meu ego, né? Óbvio, eu preciso disso para sobreviver. Se eu não consertar o defeito do meu cliente, ele não vai me pagar, certo? Mas isso não tem que ser o que move a minha vida. Isso não tem que ser o que alimenta o meu espírito. Porque senão, cara, eu vou viver com a alma angustiada. Por que eu estou falando sobre a alma? A alma é o termômetro. Nós somos uma tricotomia, a gente já ouviu falar isso aqui. Corpo, alma e espírito. O corpo é a parte natural, o espírito é a parte espiritual que a gente busca no reino, e a alma é o que está no centro, é o termômetro. Ou seja, se você está alimentando o teu espírito só com o que não é do reino, só com o que é natural, só com estresse, só com trabalho, só com responsabilidade, você vai desenvolver várias doenças na alma, cara. Você vai desenvolver tristeza, depressão, amargura, angústia, vontade de não sair de casa, sabe? E eu vou ser sincero para vocês, eu tenho lutado muito com relação a isso, porque eu às vezes ainda me pego desse jeito, eu falo, cara, porque eu tô assim, aí eu vou ver, eu falo, cara, não tô dando uma atenção que eu deveria estar dando atenção direito, sabe? E aí eu busco me centrar de novo, para não ser derrubado por esse sentimento de tristeza, de aflição, de amargura. Eu sempre fui um cara muito racional, então eu sempre fico racionalizando as coisas, pensando em como vai ser. Não, mas isso aqui vai acontecer, se isso aqui vai acontecer aquilo. E aí, cara, a cabeça viaja num ponto, eu começo a ficar desesperado. E aí eu estou tentando me policiar, colocar mais a minha vida nas mãos de Deus com relação a isso, e falar assim, não, Deus, eu não posso ser tão desesperado com o mundo, com as coisas, sabe? Porque senão eu vou ficar doente, cara. Eu vou começar a ter que tomar remédio para ansiedade. Eu não quero isso.
Está amarrado, em nome de Jesus. A medicina está aí para ajudar as pessoas, mas assim, eu acredito que se a gente tem um Deus, se a gente confia nele, se a gente acredita nele, então por que a gente vai desenvolver doença na alma? Porque a gente está tentando resolver tudo ao mesmo tempo, sabe? Tem coisas que fogem à nossa ação. E como eu disse, a alma é exclusivamente o campo das emoções, ela reflete todos os nossos sentimentos e sensações. E aí eu escrevi uma pergunta. Então, como ter descanso na alma? E aí, eu achei 2 salmos aqui. Salmo 50:15, bota aí, Sara, por favor. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. E bota o Salmo também, 86:7. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Então, parece óbvio, mas essa é a resposta. Se fosse tão óbvio assim, a gente não estaria ainda tão aflito com tantas coisas, sabe? Se fosse tão óbvio assim, a gente estava praticando isso. A gente não estava tão envolvido com as coisas do mundo assim, a ponto de a gente ficar se preocupando. Cara, eu sei, é normal você falar assim, caramba, como é que vai ser ano que vem? O que vai ser essa transição? O que vai acontecer? Será que vai mudar alguma coisa? Será que vai ter uma melhoria? Será que vai ter... Normal, cara, sabe? O que não pode é isso consumir nosso raciocínio, nosso espírito de uma tal forma que nos deixa doentes, sabe? Esses dias a vizinha lá da nossa loja falou que a neta dela tem 16 anos, está trancada dentro do quarto, desesperada, porque, cara, uma adolescente de 16 anos não tinha que estar quase em depressão, sabe, em desespero, em crise de ansiedade por causa de governo. Eu sei, nós temos que desenvolver uma consciência social e política e um senso de responsabilidade de forma geral na nossa vida. Mas eu não acredito que uma adolescente de 16 anos tenha que se trancar no quarto e ficar em pânico por causa do movimento político e econômico que está acontecendo no país, cara, sabe? A gente já começa a ver que são anomalias na alma, fogem do natural, fogem do convencional. E aí, são essas as inflamações do nosso espírito, porque a gente está se alimentando tanto com esse alimento. Eu estou falando aqui sobre questão política, eu já falei, que é o que está mais em foco, mas, cara, você pode pegar isso daí e colocar o que você quiser. Eu dei alguns exemplos aqui: trabalho, família, responsabilidade, honra, sei lá, cara, entendeu? Você pode botar qualquer coisa no lugar. O teu carro pode ter pedido motor, né, pastor? Sabe? Só que se você ficar se alimentando disso, cara, você vai ficar doente. Sabe como eu vejo a vida? E as situações que nos envolvem? A nossa vida e as situações, elas são como um grande mercado. Tudo que acontece com você está naquelas prateleiras ali. Só que quando você vai no mercado, você sai catando tudo e botando no teu carrinho, certo? Você escolhe o que você vai levar para casa para consumir, para se alimentar. E assim tem que ser a gente na vida. A gente vai ser bombardeado. Como eu falei, nosso cérebro está recebendo informação o tempo todo. Só que o que você vai digerir para dentro de você, você escolhe. Vamos lá. Certo? Se você escolher comer o que vai te fazer mal, você vai adoecer. Agora, se você escolher coisas saudáveis, coisas que fazem bem para o seu corpo, o seu espírito vai viver, vai se fortalecer. Então, cara, grava essa figura, grava essa figura de linguagem.
essa analogia, né? Grava essa analogia, sabe? Quando você acordar de manhã, você fala assim, opa, entrei no mercado, vou ver um montão de produto, mas eu vou escolher o melhor para mim. Eu vou escolher o que me sustenta, o que me faz bem, o que me faz crescer, o que me traz saúde para o meu espírito. E o que for aqueles produtos industrializados, cheios de açúcar, você vai ver por aí, está aqui, ó, aqui o traquinas, aqui o miojo, aqui, ó, não vou levar isso aqui para mim não. Você vai passar por eles, você vai confrontar esses produtos, você vai confrontar esses problemas. Você vai resolver isso, você vai fazer a tua vida normal, cara. Só que não ingere isso não, para você não passar mal e morrer, por favor. Isso é ter uma dieta saudável. Isso é fugir das dietas inflamatórias que a vida nos impõe. E eu escrevi uma observação aqui que diz o seguinte: ter tranquilidade na alma não é ter um sorriso no rosto, mas é ter a certeza que mesmo nos momentos de dificuldade, de tristeza, nós estamos amparados por um Deus que cuida e zela por nós nos mínimos detalhes. Amém? E todo esse raciocínio me levou a lembrar do que está escrito lá na história de Daniel, no livro de Daniel. Eu li o capítulo 1 todo, né? Quer dizer, eu li vários capítulos, mas eu vou falar sobre o capítulo 1 primeiro. O capítulo 1 de Daniel ele tem 29 versículos. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Tem 21. Então, esses 21 capítulos, eles falam basicamente, eles contam a história de Daniel e de alguns jovens que estavam com Daniel, que eram Ananias, Azarias e Misael. Depois esses jovens são levados cativos para a Babilônia e eles têm os nomes deles trocados. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Daniel passa a se chamar Beltesazar. E aí, cara, pegando todo esse raciocínio que eu falei para vocês anteriormente, eu lembrei justamente disso. O capítulo 1 do livro de Daniel fala que Jerusalém foi encurralada pela Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele faz um sítio, né? Ele sitia a tribo de Judá, e aí Nabucodonosor ele escolhe alguns jovens da família real lá na realeza, da nobreza, e recolhe esses jovens, leva com ele, e esses jovens iriam passar por um treinamento de 3 anos, e depois de 3 anos esses jovens eles seriam servos, né? Iam ser pessoas que iam servir ao rei Nabucodonosor. E aí esses 3 jovens, esses 4 jovens são levados junto com alguns outros para a Babilônia. E o rei manda que todos os jovens que foram levados, o rei manda que todos aqueles jovens que foram levados para serem preparados como servos do rei, se alimentem da mesma comida que o rei comia. Então você imagina, um rei, ele não come coisa ruim, né? Cara, devia ser só comida boa, top, como dizem. Devia ser as melhores carnes, os melhores vegetais, os melhores vinhos, os melhores grãos, os melhores pães. Sabe, devia ser, dizem que era um banquete dele. Só que Daniel acertou no coração dele e falou assim: não, eu não vou comer isso, porque isso aqui é um manjar que não é, sabe, provavelmente aquilo devia ser oferecido para deuses, né? Eles não. Oi? Então, e aqueles manjares, antes de serem oferecidos para as pessoas comerem, eram oferecidos para deuses. As colheitas, elas eram feitas em nome de Deus. Então, lá na Babilônia, eles deviam ter alguns deuses lá que eles faziam a colheita e depois eles ofereciam, olha, o Deus Lua, aí dava o nome de um
judeus lá, com essa colheita, damos graças ao Deus fulano de tal que nos concedeu essa colheita. Então, ou seja, toda aquela comida, todo aquele manjar, aquela carne, tudo aquilo era direta ou indiretamente oferecido, não era uma coisa pura, não era uma coisa santificada. Então Daniel entende isso e fala assim: eu não vou comer isso. E aí ele pede lá ao chefe, esqueci a palavra, ele pede ao chefe, cozinheiro-chefe, mas era o chefe dos... Ai, cara, não esqueci. Vou achar aqui. O chefe dos eunucos, isso. Ele pede que vá diante do cozinheiro e fale assim: olha, não dá essa comida pra gente não. Dá pra gente só vegetal e água, vegetais e água. E aí, o cozinheiro ele fica temeroso, ele fala assim: olha, mas o rei precisa ver que vocês estão se alimentando bem. O rei precisa ver que vocês estão cortando, que vocês estão crescendo, ficando fortes. Se você ficar comendo só água vegetal, os caras que estão comendo a comida vão ficar sarados e vocês vão ficar mirrados. E aí o rei vai vir em cima de mim, eu posso até morrer, posso até perder minha cabeça por isso. E aí, cara, isso que eu fico impressionado com a Bíblia. A Bíblia fala que Deus fez com que aquele homem tivesse graça. Aí Daniel fala para ele assim: faz uma experiência, dá para a gente só durante 10 dias essa dieta de água e vegetais, e viu o que acontece? E aí a Bíblia fala que Deus fez com que aquele homem tivesse simpatia por Daniel. Cara, me fala em qual circunstância que um prisioneiro é levado para um lugar que ele não conhece ninguém, e aí ele chega e fala assim: não me dá essa comida não, me dá essa. Pô, tu é prisioneiro, meu irmão, tu vai escolher o que tu quer comer. No mínimo, o cara fala assim: irmão, tá de palhaçada, né? Sossega lá no teu canto, lá vai comer a mesma coisa que os outros, para de bobeira. Ainda vai comer um banquete, tá achando ruim? Vai comer a melhor comida, ainda tá achando ruim? Sabe? Até nesses detalhes a gente vê a ação de Deus. Porque a palavra fala lá, nesse capítulo de Daniel, no capítulo 1, que Deus fez com que aquele homem tivesse simpatia por eles. E aí, eles ficaram durante esse período se alimentando só desses legumes e água, se recusando a consumir o alimento real. E a Bíblia diz que, na história, que tanto fisicamente, intelectual e espiritualmente, esses jovens se destacaram e ficaram muito aptos. Cara, sem dúvida isso foi uma resposta honrosa de Deus à posição que esses jovens tiveram. Bota aí, Daniel 1, do 15 até o 20. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Eles estavam mais robustos que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, esses 3 anos passaram, eles ficaram 3 anos lá se alimentando só com os vegetais. O chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Uau! E para confirmar isso,
Eu falei, né, que tanto a gente vê que física e intelectualmente eles ficaram imbatíveis. Eles ficaram 10 vezes mais aptos em inteligência e sabedoria do que todos. Agora bota Daniel 3. Isso, eu não anotei o versículo. Eu não vou ler porque eu não anotei o versículo, mas em Daniel 3 é a passagem que Nabucodonosor constrói uma estátua. Deixa eu ver que material era. Ouro. Ele constrói uma estátua dele mesmo de 27 metros. E ele decreta que todos precisam prestar reverência àquela estátua. E aí, Adanias, Misael e Azarias se recusam a prestar reverência àquela estátua. E Nabucodonosor, a palavra diz que ele fica enfurecido, ele fica fora de si de raiva. E manda jogar aqueles caras dentro do fogo, na fornalha. E ele estava tão enfurecido que ele manda que coloquem a temperatura da fornalha 7 vezes mais quente do que o normal. Porque ele queria que aqueles caras não sobrasse nem poeira deles. E aí diz a passagem que os centuriões, os soldados que foram levar esses caras na beira da fornalha, morreram com o calor que vinha de dentro do fogo. Ou seja, não precisava nem entrar no fogo. Chegava perto e já morria. E esses 3 caras foram jogados no fogo. E a palavra diz que não houve nenhum chamuscado no fio de cabelo, nem suas vestes, nem nada. E aí Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e fala assim: ué, não eram 3 homens que foram jogados? Eu estou vendo 4 homens caminhando lá dentro ilesos, cara. E aí a gente entende que Deus manda um anjo para guardar a vida daqueles homens, para livrar a vida daqueles homens. Ou seja, isso que eu falei, isso que eu li, é para dizer que esse sacrifício que eles fizeram durante 3 anos valeu a pena. Sabe, eles sacrificaram, eles tiveram primeiro consciência. Porque, cara, seria até bem cômodo, né? Falar assim: pô, tô preso. Pô, me tiraram lá, eu estava lá vivendo na minha terra numa boa. E aí agora eles vieram aqui me prender, me tiraram da minha casa, da minha parentela. Estão me treinando com uma cultura, com uma doutrina, com uma língua que não é a minha. Cara, eu sinceramente acho que eu nem ia pensar em não comer a comida. Seja sincero, você ia pensar nisso? Fala assim: não vou comer essa comida não. Vai falar assim: já estou tudo ferrado mesmo, já me tiraram, já cercaram a minha cidade, me tiraram da minha tribo, da minha família. Então, pelo menos essa comida aqui é boa. E aí desceu o queixo, meu filho, ia comer, imagina. Pô, ia comer, cara, entendeu? Mas eu acho que eu nem pensaria nisso. Eu nem ia ter essa maldade, vamos dizer assim. Mas esses caras, eles tiveram uma visão além, cara. Eles falaram assim: cara, mesmo eu estando aqui, mesmo eu sendo prisioneiro, mesmo eu sendo obrigado a comer essa comida, eu não vou fazer isso. Eu vou dar um jeito de não me contaminar. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. E é justamente isso que a gente tem que viver no mundo. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. A gente tem que pensar assim: eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Então, para que eu vou alimentar o meu espírito com as coisas que não são daqui, que não são do meu reino? Isso tem muito a ver com o que o pastor pregou no domingo, sabe? Qual foi a pergunta? De que governo você faz parte, né? É justamente isso. A gente não faz parte desse governo terrestre, a gente não faz parte desse governo terreno. Eles eram prisioneiros, mas eles não... cara, minha letra está muito feia. Ou seja, ele poderia se conformar, usar essa desculpa. Mas eles não fizeram isso, sabe? Eles tiveram coragem de pedir a permissão lá do chefe lá da cozinha para que eles pudessem ter uma alimentação diferenciada. E a Bíblia diz que fez com que um homem fosse bondoso e tivesse simpatia por ele. Já falei isso. Por isso,
devemos saber que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Se não for por intervenção divina, você acha que eles teriam alguma chance? Eles seriam ignorados, ou eles sofreriam algum castigo, ou podiam até ser mortos. E aí, vendo o resumo dessa história toda, me fez pensar em uma coisa. E a frase é: qual esforço eu tenho feito para agradar a Deus? O que eu tenho enfrentado para me manter da contaminação, para me manter longe da contaminação desse reino, o qual vivemos? Caraca, e aí essa frase foi assim, cara, bateu muito em mim, porque é para mim primeiro, sabe? É para mim. O que eu tenho feito? Eu tenho sido corajoso, eu tenho tido discernimento, eu tenho tido sabedoria, eu tenho tido uma visão espiritual arrojada, uma visão espiritual alinhada, para eu poder identificar. Como eu falei, eles podiam talvez nem se ligar nisso, eles podiam simplesmente sentar lá junto com todos os outros jovens e comer, falar assim: vamos ver o que acontece. Mas o que me chamou muita atenção foi o discernimento, a sabedoria que eles tiveram de se desvencilhar, mesmo estando presos. Essa é a chave. Mesmo estando presos, mesmo estando cativos, eles estavam livres, porque eles estavam buscando fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. E é justamente isso que a gente tem que ter na nossa mente, sabe? Independente do que aconteça no mundo. E a gente falou isso ontem lá na célula. Você está pronto para ser preso? Você está pronto para sofrer? Você está pronto para ter sua liberdade cerceada por um motivo ou por outro? Alguém chegar para você e falar: agora você não pode mais falar isso, agora você não pode mais professar isso. Você pode até acreditar, mas você não pode mais falar, porque agora você está ferindo o direito de alguém. Cara, pode inventar qualquer coisa, sabe? Para limitar o nosso alcance. Mas independente de você estar aprisionado dentro de uma barreira física, você está pronto para ter liberdade mesmo aprisionado? Quando Paulo e Silas foram presos lá, cara, por pregar, eles estavam machucados, eles apanharam, eles foram jogados de encarceramento lá, subterrâneo. Os caras estavam amarrados, estavam cantando, louvando, sabe? Estavam lá. Pô, será mesmo que a gente está pronto para chegar perto desse nível? Chegar perto desse nível. O pastor estava falando ontem na célula, ele foi na nossa célula ontem. Ele falou: olha, eu já vejo uma evolução da igreja, alguns aspectos, né? E aí ele contou algumas coisas que aconteceram aqui, experiências que demonstram realmente uma certa maturidade da igreja, um avanço, né? Um despertar espiritual da coisa. Só que a gente tem que andar mais, a gente tem que avançar mais, a gente precisa ter mais esse tato espiritual, sabe? Esse feeling. E o que eu achei interessante nesse texto aqui de Daniel é que ele faz uma ambiguidade, né? Ele fala, como eu falei de alimentação, o texto também falou de alimentação natural, mas que gerou neles uma consequência, um benefício espiritual, né? Eles tiveram uma privação física, o que gerou neles um benefício no mundo espiritual. E é justamente isso, sabe? A gente precisa ver, a gente precisa rever a nossa vida, a gente precisa olhar a nossa volta, a gente precisa rever os nossos relacionamentos, como a gente trata as pessoas, como a gente lidar com os problemas, como a gente lidar com nossos pensamentos, cara. Porque o pensamento é um negócio mais perigoso. Porque assim, a ação você consegue controlar. Você decide se você faz ou não a ação. Agora o pensamento é como se fosse uma armadilha. Quando você vê, pisou, já acionou. Pensou, caraca, pensei.
Sabe, você vê uma coisa, eu já dei um exemplo lá na célula uma vez. Será que o pessoal se escandaliza, Thiago, se eu falar aqui? Não. Eu dei um exemplo uma vez lá na célula sobre pensamento. Quando você vê uma reportagem qualquer na televisão, que o cara estava assaltando alguém lá, e aí o cara morre, o assaltante morre no assalto. Cara, dispara um pensamento quase que instantâneo na tua cabeça. Já vai carne, peso na terra. Sabe, não é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que sanear a nossa mente, o nosso pensamento, para que a gente consiga enxergar aquela pessoa como uma vida que podia ser alcançada, sabe? A gente está tão cheio da revolta de ver as coisas acontecendo. A gente está tão cheio de ver injustiça, de ver roubo, de ver covardia, que a gente já está num nível de irritabilidade muito alto. E aí a gente já está assim na beira do precipício de cometer a justiça própria, sabe? E a gente precisa se afastar desse senso de justiça própria, porque a justiça não vem de nós, a justiça vem de Deus. Óbvio, existem as leis que regem a nossa sociedade, mas não cabe a nós não somos advogados nem juízes de ninguém, certo? Mesmo que alguém cometa um crime ou uma atrocidade, cabe às autoridades competentes dizer o que vai ser feito com aquela pessoa, não a nós dizer que tinha que morrer mesmo, bem feito, sabe? Então eu estou confessando para vocês, eu peço a Deus o tempo todo, Senhor, muda minha mente, muda meu pensamento, não deixe que eu pense assim, sabe? Porque senão, cara, a gente vai começar a perder o amor pelas pessoas, a gente vai começar a ficar desinteressado em falar de Jesus, porque a gente fala assim, o mundo é muito chato, o pessoal, o povo é muito chato, o povo fala muita besteira, o povo é muito sem noção. Aí você começa a alimentar da dieta inflamatória. O povo só fala de política o tempo todo, o povo não muda de assunto, troca o disco, pelo amor de Deus. Caraca, não aguento mais falar disso, aí não sei quem, não sei o quê, volta nisso, volta naquilo. Aí volta a fita, sabe? Rebobina, retrocede, não ingere isso. Pensa que a gente tem que ser extraterrestre, a gente tem que ser alienígena, sabe? A gente tem que viver o que é extraterrestre, é fora da Terra. Não é alienígena, cabeçudo, com olho preto desse tamanho, não. É fora da Terra, é fora do mundo, é fora do contexto. É ser meio maluco mesmo, sabe? Mas não é ser fanático. Se for para ser fanático, seja fanático pelo amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos lá. Se for para ser fanático, que seja pelo amor, sabe? Porque até o fanatismo religioso, ele destrói, ele machuca e ele afasta. Então, se você entrar nessa de fanatismo religioso, vai para o inferno porque está de short curto, vai para o inferno porque está bebendo, vai para o inferno porque está escutando fone. Cara, isso é fanatismo religioso. Você vai afastar, né, você trazer. Se for para ser fanático, seja fanático pelo amor. O amor por Deus e pelas almas. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Aleluia, 10 para as 8. O ministério de louvor vai tocar 10 para as 9. Minha cabeça não está boa não. Vai tocar alguma coisa, Jack? Está de pé? Eu fiquei esperando ele fechar o texto, a mensagem dele, por isso aqui. Vou fechar aqui, posso fechar aqui? Claro, deve. Abre a sua Bíblia aí em Mateus 6. A mesma inflamação que nós temos hoje inflamava as pessoas lá no Antigo Testamento, inflamavam as pessoas no princípio que Jesus estava aqui. As coisas do cotidiano inflamam as pessoas todos os dias. Mateus 6, a partir do versículo 31, ele vai dizer assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nós nos vestiremos. Inflamações, coisas que te roubam, coisas que invadem
sua mente, coisas que desestabilizam a sua caminhada. Informações. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí, vem o segredo, vem feliz, vem o segredo da alimentação saudável. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Basta ao seu dia as informações do seu dia. Vamos tratar da nossa vida e nos alimentarmos com o alimento saudável, que é buscar o reino de Deus. Eu tenho tentado fazer você entender isso. Eu falei no domingo passado, nós estamos nessa terra, nós estamos de passagem, porque somos peregrinos, e só vai chegar a alcançar o final dessa trajetória quem estiver se alimentando do legume e da água. Só vai conseguir chegar no final robusto e com mais sabedoria, como Daniel, quem estiver se abstendo das coisas desta terra, das contaminações desta terra. Ah, pastor, mas é difícil. Eu não disse que é fácil, mas eu também vou te dizer, não é impossível. Você pode sim fazer, estabelecer um filtro na sua mente, estabelecer um filtro nos seus olhos, estabelecer um filtro nos seus ouvidos. Absorva o que é bom, absorva o que edifica, absorva aquilo que você pode trazer para a sua vida como alimento saudável, para que o seu corpo físico e a sua alma sejam nutridas com coisas espirituais de Deus. Volto a repetir, estamos caminhando para dias difíceis. A batalha espiritual vai ser mais intensa, e só vai suportar quem ser perseverante, quem entender o chamamento de Deus e se posicionar. Daniel, o texto lá vai dizer assim, que Daniel aceita de seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ele deixa de se contaminar com as coisas boas deste mundo. Interessante, né? Porque ele escolhe depender de Deus. Amém? Vamos falar uma coisa? Então, vamos orar. Vamos ficar de pé. Eu acho que essa palavra é para todos nós. Não é para uma pessoa, eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Eu acho que todos nós precisamos hoje entender que os processos inflamatórios precisam ser saneados com a boa alimentação que vem da palavra de Deus. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela vida de Felipe. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem abençoado esse lugar, abençoado essa tribuna. Palavras, Senhor, que tem sido, Senhor, palavras que têm nos norteado. Basta nos alimentarmos do alimento saudável que tem sido oferecido aqui nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido. Que nós possamos, Senhor, ter esse filtro, que nós possamos, Senhor, ter a convicção e o posicionamento de aceitar nos nossos corações que não vamos nos alimentar com as coisas desse mundo. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de buscar em Ti aquilo que nos faz bem. Abençoa a tua igreja. Abençoa, Senhor, a mente do nosso irmão. Vai iniciar nessa noite alguém, Senhor, que está com a mente atribulada, Senhor, que está inseguro, que está entristecido.
Se há alguém essa noite aqui, Senhor, que está passando por um momento de adversidade, quer seja por um motivo ou por outro, traz a paz no coração dele. E nós possamos confiar unicamente em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Sábado agora, né? Dia 12. Sábado agora, nós temos nossa reunião de oração. A gente tem sido abençoado com a nossa reunião de oração. Então, eu queria te pedir, não chegue aqui 19 horas para orar. Não venha aqui 19 horas para orar. Não vem não. Acorda em oração, vai. Passe o dia orando. Passe um dia jogando lenha nessa fogueira, para quando você chegar aqui, você vai incendiar quem ainda não entendeu qual é o propósito. Chega aqui pronto, não chega aqui para ser preparado, não, para ser pronto, não. Já vem pegando fogo, já vem já incendiado, fome e sede de profundidade em Deus. Vamos nos posicionarmos com questões diferenciadas que nós temos entendido que Deus tem trazido para esse lugar. Amém? Amém. Domingo, escola bíblica dominical, às 9h30 da manhã. Nós temos trabalhado e temos estudado sobre a questão da vida discipular. Eu tenho convicção do que eu vou dizer. Você não vai para o céu se você não entender o que é ser discípulo de Cristo. Vou repetir, você não vai para o céu. Porque a pessoa que não entende e não vive uma vida discipular em Cristo, ela está desqualificada. Não importa o quanto você faça, não importa o tempo de evangelho que você tem, não é isso, mas é o posicionamento que você precisa ter em Cristo. Eu sou um discípulo. Um dos meninos da cruz foi para o céu porque se posicionou, se arrependeu e falou assim: Senhor, ó, eu entendi. Não deu nem tempo dele fazer a BT, irmão. Ele recebeu a palavra de promessa. Ainda hoje vai estar comigo lá no paraíso, vai estar, ó, bonitinho comigo, porque ele aceitou no coração a vida discipular. Então, nós estamos estudando vida discipular na EBD. Você está dormindo 2 vezes. Você está dormindo fisicamente, está dormindo espiritualmente. Se você tem trabalho, eu entendo. Agora, se você não tem trabalho, em nome de Jesus, vem se preparar, vem se alimentar no manjar do céu e não no manjar dos deuses. Amém? 19 horas nosso culto de louvor e adoração. As nossas células, às sextas-feiras, às 20 horas. Eu gostaria de pedir que você se posicionasse, porque estamos aprendendo vida discipular, que você se posicionasse em relação a ser uma pessoa que, eu vou usar a palavra contagia, que você possa ser uma pessoa que contagie alguém que está com você naquele lugar, para que você seja um instrumento de trazer as pessoas. Outra coisa, nós estamos perdendo pessoas, amém? Pessoas que estão indo embora. Pois é, mas eu falei ali de propósito. Pessoas que estão indo embora da nossa igreja, não é porque estão indo para outra igreja não, porque estão deixando a igreja, estão cansadas e nós estamos dormindo. Vamos, irmãos, vamos acender no nosso coração o desejo de abençoar a vida das pessoas. Você sabe, alguém que não está aqui, que parou de vir, quem está com essa pessoa?
pessoa, fala que ele é importante, mas é para entrar incomodado de verdade, não é porque o pastor falou não, é porque você está incomodado, você não está lendo ela aqui. É esse motivo que a gente tem que aceitar no nosso coração. Isso não é tarefa pastoral, isso é tarefa discipular. O bom discipulador corre atrás do seu discipulando. Pessoas estão deixando de vir para a igreja. E nós estamos dormindo. Vamos acordar para aquilo que o Senhor tem para nós. Pode virar. Nosso culto no dia 19 do 11 não é nesse final de semana, é no outro. A Câmara pediu para você entregar o mais rápido possível, porque ela vai ter que comprar as lembrancinhas, presentinhos, lembrancinhas, presentinhos. Então, se ela não tiver a quantidade de crianças certa, vai acontecer o que a gente não quer. É chegar aqui e ter criança a mais daquilo que a gente comprou. Para a criança, não receber o presentinho que a coleguinha recebeu, porque você não deu o nome, é muito ruim. Então, por favor, procura a Pâmela. Ela está organizando junto com uma equipe do departamento infantil para que você possa dar os seus R$10 e você possa dar o nome dessa criança, para que essa criança não fique fora do momento do culto. Amém? Nosso culto jovem, dia 26 do 11, às 19 horas. Você percebeu que a gente tem gente para tudo? Você não tem motivo para dizer que você está deslocado dentro da igreja. Você está deslocado? Tem chão para varrer. Ah, pastor, mas eu não sei que está. Não tem problema, tem banheiro para lavar. Tem cadeira para arrumar. Você não vai ficar deslocado não. Porque varrer não sabe, né? Você não sabe quem é que eu ensino. Você não vai ficar deslocado não. Tem culto jovem, tem culto de criança, tem reunião de oração. Olha, irmão, se você não sabe fazer nada, vem aqui na reunião de oração. Você não precisa fazer nada, você vai ficar sentado aqui, vai ser participante do culto de oração. Deus vai falar contigo. Então não existe motivo para você se sentir deslocado, fora do ambiente. É só você chegar. A gente vai logo arrumar alguma coisa para tu fazer. E vai ser bom para você e para nós também. Amém? Só isso? Acabou os avisos? Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Leitura bíblica anual e a nossa oração. Irmão, tem gente que não posta nada nos grupos da igreja. Mas ora, não bota lá o dedinho lá, aquele dedinho, bota. Mas ora, tem gente que faz a leitura bíblica, não posta lá a leitura feita em nome de Jesus, mas está lendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, o grupo está tão devagar, acho que o pessoal está lendo. Não, irmão, eu sou um que fico postando o que eu estou fazendo, mas eu faço. Eu oro, eu leio Bíblia, eu acompanho. Então, não fique você achando que as coisas não estão acontecendo porque não tem o dedinho lá, porque não tem a leitura lá. O que você precisa fazer é se posicionar e ser mais um que esteja orando, que esteja lendo a Bíblia. Amém? Isso aí. Vamos orar? Alguém já oraram aqui pelo vídeo de oferta, né? Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que temos falado e visto aqui nesse lugar. Pai, eu quero te pedir uma coisa especial essa noite. Nós precisamos acordar. A igreja está dormindo. O Senhor tem dado palavras específicas de posicionamento na tua presença. Como homens e mulheres que precisam entender reino de Deus, que precisam entender vida discipular, que precisam entender se posicionar em fazer a diferença nesse mundo, em ser aquele que frutifica o dom do Espírito, o fruto do Espírito. E nós não estamos fazendo isso. Eu quero te pedir essa noite, Senhor, toca na mente e no coração dos nossos irmãos,
para que nós possamos, Senhor, começar, Senhor, a desejar mais do que temos, que possamos desejar, Senhor, arder por mais do que falamos e vivemos. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, toca na mente e no coração dos nossos irmãos, que haja, Senhor, uma virada de chave essa noite, que as inflamações da vida possam estar sendo derribadas, jogadas por terra, em nome de Jesus, e que haja alimentação sã, que haja, Senhor, o desejo da serventia, o desejo, Senhor, da vida discipular. Prepara a tua igreja. Nós precisamos, Senhor, estar preparados para dias diferentes, dias difíceis. Nos ajuda, nos conduz, nos abençoa. Abençoa o ofertante, abençoa o dizimista, abençoa, Senhor, o empregador dos nossos irmãos, abençoa, Senhor, o autor do empresário. Pai, toma, Senhor, os governos que estão sendo estabelecidos no nosso Brasil, Senhor. O Bolsonaro e o Lula, o governador do estado do Rio e o prefeito. A tua palavra diz que a igreja precisa se posicionar em oração pelos governantes. Pai, em nome de Jesus, muda, Senhor, tudo isso que está acontecendo. Que o teu favor possa ser estabelecido em nós e através de nós. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, a edificação e a exortação do Espírito Santo de Deus possa estar sobre a minha e a tua vida, hoje e sempre. Amém. Amém.